A palavra de ordem do Criador, lei natural. Quando o Criador diz sim, acontece. Quando o Criador diz não, não acontece. Nada pode reverter uma ordem expressa pelo Criador. A sua vontade adicionada a uma ordem faz com que as coisas passem a existir ou ficarem sem existir. A natureza não pode criar um sistema de segurança contra as erosões sem que não seja aquelas estabelecidas pelo Criador, na fundação do mundo. Assim também é para o organismo do homem ou de qualquer outro animal pelo qual só podem defender-se com as mesmas armas criadas no início. Somente com a autorização do Criador é que os organismos vivos ou coisas podem alterar seus sistemas de defesa ou criações. Sabemos que quando o Criador quer basta somente uma palavra e acontece. Por isso não adianta algo ou alguém dizer não, se o Criador diz sim, ou os mesmos dizer sim, se o Criador não condiz. Ninguém ou nada pode duvidar da capacidade realizadora do Criador. Todas as coisas do mundo material foram criadas com limites, não imperfeições. A imperfeição não é característica da criação, mas a perfeição sim é característica do Criador. Limite não é sinônimo de imperfeição. Limite é sinônimo de dependência de um ser supremo que governa o universo. Quando o Criador dá ordem para alguém, ou algo realizar uma de suas vontades, o limite deixa de existir, dando por um determinado tempo lugar para a ação da perfeição do Criador. Não pode o imperfeito realizar algo ilimitado, mas pode sim o limitado realizar através da perfeição. Disse o Senhor a Ezequiel: pode estes ossos tornarem a viver? Disse Ezequiel: tu sabes. Eze. 37. O Criador deu autoridade para o profeta realizar algo que ele sabia não poder fazer, contudo não duvidava da perfeição de Criador. Analisemos o que aconteceu neste episódio bíblico. O profeta, um ser limitado, deu ordem para outras coisas, ossos ou seres limitados, micro-organismos, para voltarem a se reintegrarem ao último estado, corpos vivos. Observem que os ossos, a natureza, não questionaram a ordem vinda de um ser limitado, e começaram a voltar um a um aos seus devidos lugares. E em seguida nasceram carnes, nervos e pele sobre os ossos, por último os ventos trouxeram vidas para os corpos. Este foi um processo contrário à natureza das coisas. As coisas por si só não podem estabelecerem algo que é contrário à sua natureza. O limitado depende da ordem do Criador. A definição da perfeição do Criador pode ser entendida como um poder de construir uma casa sem ter o material e sem ter até mesmo o terreno, lugar. É abrir uma porta onde não tem porta. É passar por um caminho onde não tem caminho para quem é perfeito. A resposta para tudo que deseja é dizer: haja. Um pedaço de madeira não é imperfeito por ser mais frágil que uma peça de ouro. A madeira é aquilo que ela é, algo mais limitado que o metal. O mesmo se dá ao metal, que não resiste ao fogo. Todas as coisas foram criadas para um propósito e todas elas têm o mesmo valor diante do Criador. Lembra que tudo quanto foi criado viu Deus que era bom. Melhor dizendo, o Criador não vê imperfeição naquilo que fez. A presença do limite na criação não diminui o seu valor. Mais vale para o Criador um vaso de barro com pedras preciosas no seu interior do que um recipiente de ouro com barro dentro. A madeira pode ter o mesmo poder do ouro se o Criador lhe capacitar para tal. Uma passagem bíblica nos lembra isto: um arbusto em chamas não se consumia, o fogo não consumiu a sarça. As coisas são afligidas não porque são imperfeitas, mas porque houve uma permissão divina. Se o ouro é resistente, não deve gloriar-se naquilo que é, mas em quem o capacitou. Se a madeira é frágil em relação ao ouro, não deve ela também se intimidar, pois veio da mesma fonte de criação. Ambas foram feitas pelas mãos carinhosas do Criador. Observe que a simples madeira, quando possuída pelo fogo, tem a capacidade de fragmentar o ouro. Isto opera na natureza como uma lei formulada pela ordem do Criador. Todas as coisas agem conforme a ordem divina, mas em muitos casos se revertem por causa de uma segunda ordem do Criador. A segunda ordem do Criador entende-se por uma quebra de regra quanto à lei natural, a primeira ordem. A madeira não tem o poder de sustentar uma casa como o aço, isto por causa da lei natural das coisas, mas se o Criador der ordem para que ela venha sustentar um edifício, ela terá que obedecer à segunda ordem, não à primeira, lei natural. Quando a ordem vem do Criador, tem que ser obedecida, não importa se é natural ou não, tem que quebrar a regra antiga. Temos que lembrar que as coisas ou micro-organismos só obedecem uma segunda ordem que parte do Criador.
Nenhum outro ser pode fazer com que as coisas desobedeçam à primeira ordem sem autorização divina. Segundo a lei natural, as coisas não podem mudar seu curso por pressão de outro ser, sem a segunda ordem divina. Sendo assim, o homem só pode partilhar na natureza usando a lei natural. A primeira ordem. A lei natural consiste em propósito e capacitação pela qual foram criados as coisas e seres vivos. Muitas coisas não foram criadas porque não teriam, pelo menos no mundo material, propósitos ou simplesmente porque o Criador ficou satisfeito com o que já havia criado. Toda a criação deve ter o máximo de contentamento por existir. A existência significa a própria vontade de Deus. Seja madeira, ouro, homem, animal, etc., todos devem saber que o motivo de sua existência é resultado da vontade do Criador, e ser a vontade do Criador é algo que de mais precioso pode ser no universo. Um milagre é resultado da segunda ordem divina de forma direta ou indireta, autorização dada ao homem. É o caso dos profetas e apóstolos e de todos que creem no nome de Jesus Cristo.